Quer dicas de leitura para você e para toda a família, além de acompanhar um bate-papo super especial sobre as coisas importantes da vida? Então você parou no lugar certo. Está no ar o Clube do Livro aqui no Educação. Meus convidados são o professor de História no Cefet, Tiago Rodrigues da Silva, a professora de Geografia do município do Rio, Juliana de Oliveira, e o arte educador ambiental, coordenador do projeto Tessaia, Jean Marques. Muito bem-vindos ao programa. Tiago, quero que você mostre a capa do livro. Esse teu livro fala sobre um racismo velado praticado aqui no Brasil. Então, Dani, essa questão do racismo velado, né, ela se constitui enquanto mito, né, da democracia racial a partir dos estudos, principalmente do Gilberto Freire, nos anos 30. E esse livro ele parte de um recorte cronológico anterior a esse. Então, esse livro ele vai tratar da questão das relações étnico-raciais no Brasil de 1870, quando você tem ali, por exemplo, a lei do ventre livre, onde está muito claro que a escravidão no Brasil será abolida definitivamente, até os anos 1930, que era Vargas, que aí você já tem uma industrialização, você já tem uma série de outras discussões sobre o trabalhador e a composição racial do Brasil. Quer dizer, é quase um inventário. Eu não diria que é um inventário, é como se fosse um resgate dessa perspectiva racial no Brasil, né, na segunda metade do século XIX e no começo do século XX. Existem muitas mudanças aí no decorrer desse tempo, o livro ele apresenta isso, muitas mudanças nessa característica de como a gente lida com o racismo, como a gente fala do racismo. Então, é justamente isso que o livro vai tratar. O livro ele vai mostrar como é que você constitui o racismo no Brasil. Né? Lembrando sempre que na segunda metade do século XIX e antes do advento do nazismo na Alemanha, o racismo era algo científico. A categoria de raça ela era tida como uma categoria utilizada nas universidades, nas faculdades de medicina, na criminologia, na antropologia, e classificavam-se as pessoas. E aí você vai ter essa série de teorias racistas, né, racialistas na Europa, né, lembrando sempre do imperialismo nessa segunda metade do século XIX, e aí essas teorias serão trazidas para o Brasil, e no Brasil, por causa da mestiçagem, vai ocorrer aqui uma leitura por parte dos nossos intelectuais, uma leitura extremamente inovadora dessas teorias raciais que estavam em voga na Europa. Então esse livro trata disso. Né? Ele vai fazer esse resgate de como que uma elite dirigente brasileira pensou o racismo no Brasil e colocou que uma das soluções para o desenvolvimento do Brasil justamente era o embranquecimento do Brasil. Então o livro vai tratar disso, dessas propostas de embranquecimento e vai fazer um resgate de como que o governo o governo imperial de Dom Pedro II e a Primeira República trataram a questão racial no Brasil e como as nossas elites dirigentes viram a questão racial no Brasil. E como uma dessas políticas, qual seria? A principal política foi o estímulo da migração de europeus para o Brasil. Gente, disso realmente eu não sabia. Quer dizer, esse estímulo à migração de europeus teve a ver com uma política de embranquecimento da nação. Justamente, tem até aqui um quadro que se chama Redenção de Cã. Esse quadro ele é um quadro que a gente usa muito quando vai trabalhar a questão étnico-racial. E ele representa essa teoria. É porque eu acho que não vai dar para dar o foco aqui, mas você consegue ver uma senhora negra, a sua filha mulata, que casa com um homem branco, com um europeu, e nasce um bebê branco. Então, esse quadro, ele foi um quadro que foi apresentado na Exposição Mundial de Paris, e esse quadro, ele representa esse projeto de embranquecimento. Quer dizer, esse projeto de embranquecimento, ele também, de certa forma, ele é um projeto extremamente preconceituoso, mas, de certa forma, ele quebra alguns tabus, como, por exemplo, o relacionamento entre uma negra e um branco, entre um negro e uma branca, que eu acho que isso ainda era mais difícil, mas entre uma negra e um branco. Sim, mas a gente tem que pensar que... Quer dizer, meio... que o Brasil ele tem uma composição étnica muito peculiar.
né? Ela também, a professora Lilia Schwartz, ela também vai, esse aqui é o resultado da tese de doutorado dela, ela também vai trabalhar a visão que os cientistas, os pensadores e os viajantes tinham do Brasil e o quanto que o Brasil se destacava mundialmente justamente pela questão da miscigenação. O quanto que o Brasil é o único e já no século XIX olham para o Brasil e dizem, olha, e aí claro, estamos falando do momento que o racismo era uma ciência e falavam, olha, o Brasil não tem futuro. Porque lá você vai ter a espécie humana sendo degenerada. Os racistas, eles acreditavam que a mistura de raças era maléfica. Hoje a gente tem o projeto Genoma, hoje nós temos, enfim, uma série de estudos que mostram, inclusive, que a pessoa, quando é miscigenada, ela tem, enfim, genes dominantes que são muito mais benéficos, enfim, as doenças, você não tem tanta incidência de doenças e tudo mais, doenças genéticas. Mas eles viam o Brasil como um caso extremamente danoso, e eles achavam que a nossa miscigenação era ruim. Qual é a solução dos nossos cientistas? Eles fazem uma leitura completamente inovadora das teses raciais e falam, não, a solução vai ser miscigenar, trazer mais branco, e aí a solução vai ser o quê? Embranquecer. Eles acreditavam que poderia ser feito isso. Enquanto os racistas na Europa falavam que isso era uma loucura, que não era possível, aqui nós tivemos uma elite dirigente que vai pensar o futuro da nação através desse embranquecimento. Então esse resgate é importante. E claro, a gente não pode deixar de pensar que essa população negra foi alijada dos postos de trabalho, essa população negra se viu obrigada a ocupar as encostas de morro e formar as favelas. Então você vai conseguir fazer um resgate histórico do porquê do porquê o Brasil ter a maioria da sua população pobre e negra. Né? É uma exclusão e é um projeto de exclusão. Na verdade, podemos até falar de um projeto eugênico de extermínio da população negra. Olha que coisa séria, né? Como a gente vê determinadas atitudes da gente, eu queria até que você citasse algumas, que a gente tem no dia a dia, que a gente não se toca muitas vezes, que é uma atitude que nós temos, né? Preconceituosa. Gírias, sim. Tá, dá um exemplo, Tiago. Ué, gente, você tem no nosso próprio vocabulário, você tem uma série de expressões, eu acho, que mostram esse racismo estrutural que está, inclusive, introjetado no nosso subconsciente, né? Expressões como a coisa tá preta. Né? Eu acho que são expressões que nós temos que ter cuidado, temos que ressignificar e temos sim que problematizar. Não é uma questão de ser politicamente correto, não é uma questão de ser chato, é uma questão de ter responsabilidade. Tem uma galera que fala, a patrulha aí chegando, a gente não pode falar nada que a patrulha tá aí. A patrulha é coisa chata. Então, gente chata tem tanto para quem perto dos lúcidos quanto perto dos mais conservadores. O importante é a gente perceber que nós evoluímos para uma consciência, para uma lucidez, e diante dessa consciência, dessa lucidez, a gente tem que se comportar. Né? Eu acho que também de uma forma responsável, de uma forma você ética. saber das suas atitudes. Eu acho que assim, você é chato, você é isso, você é aquilo, mas espera aí. A sua atitude está gerando isso. Então, assim, eu tô tendo... Vamos supor, vamos por outro exemplo. Eu tô tendo uma atitude machista. Você tem que saber que a mulher pode vir e te contrapor. Se você está usando uma expressão que pode ofender alguém, você tem que estar disposto também a ouvir dessa pessoa que você está errado. Evidente. E o mais bacana é ter alguém perto de você falando assim, olha só, você está tendo uma atitude... Não, mas eu não sou machista, é assim. E o que a gente estava falando antes de começar a gravar, porque o programa ele começa um pouquinho antes da gente efetivamente começar a gravar. A gente bate um papo antes. No papo que a gente estava batendo antes, você falou, poxa, a gente só muda quando a gente reconhece Exatamente, um erro. Você tem que se conscientizar, né? Você tem que refletir. A gente é muito automatizado, né? Eu acho que nós funcionamos muito assim, né? Não vou ficar pensando nisso, enfim, vou agir de forma autônoma. Mas eu acho que você, na medida do possível, você pegar e você sair de você ter essa empatia, você sair do seu lugar e você olhar como alguém de fora para você mesmo. O que eu estou fazendo? Estou contribuindo para uma sociedade melhor? Não estou contribuindo? Eu acho que essa é uma reflexão que todos nós temos que ter sempre. Não é só isso, eu sou uma pessoa mais bacana, eu tô me sentindo mais atraente comigo mesmo, porque eu acho que quando a gente vai melhorando, a gente vai se gostando mais também, né? Se apreciando, se admirando, porque todo relacionamento tem a ver com admiração, né? O relacionamento romântico, o relacionamento entre amigos, tem que ter uma admiração, tem que ter alguma coisa. É até incômodo quando você pensa assim, poxa, mas eu não aprendi nada, eu não refleti nada. Peraí, eu acho que a gente também é interessante quando a gente está o tempo todo pensando e se repensando e buscando outras formas de agir, outras formas de enxergar o mundo. Enfim, eu acho que essa inquietação ela é importante que você tenha. Às vezes eu me pego falando assim, peraí, mas eu não
eu não estou refletindo sobre nada, eu não parei para estudar sobre alguma coisa. Peraí, pô, eu não estou melhorando, como você mesmo disse. Às vezes eu fico meio até angustiado com isso. Assim. Ah, mas é a angústia de todos nós. Não fique angustiado com isso, não. Ou então fiquemos juntos. Mas é essa questão. Acho que você só muda de não ser uma pessoa preconceituosa ou de ser menos preconceituosa se você se admite preconceituoso. É realmente isso que você tinha razão, Tiago. Eu falei um negócio, foi tão preconceituoso da minha parte, né? E aí sim, porque se eu acho que tá tudo bem, eu vou mudar por quê? Não tem por que mudar. E aí você fica repetindo aquilo. Exato. E aí, falando em mudar, em inovação, a gente chega no livro da Juliana. Qual é o seu livro, Juliana? Professores Inovadores. Olha que delícia. E você é um deles. Eu sou um deles. Estou falando no capítulo 6, né, sobre um projeto que eu implementei na escola. Escola Municipal Presidente João Goulart, ano passado, né, em 2018, que é sobre gamificação das aulas de geografia. Né? Então, eu coloquei aqui no projeto, né, e não só eu, como são 13 autores, né, na verdade. 13 professores da Rede Municipal de Ensino, né? E todos eles estão colocando no livro, né, a prática, né, que eles fizeram, que eles implementaram de inovação na sala de aula, né? Então tem aulas aqui com práticas, né, diferenciadas, né? De matemática, de ciências, tem de alfabetização, reforço de alfabetização, enfim. Olha, um monte de dicas aí. De história eu acho que não tem, mas tem de ciências, tem várias outras. Mas... tá faltando um capítulo aí. Tá faltando o seu capítulo aqui. Então, o mais interessante é como surgiu a ideia do livro, porque a professora Gisele Cardoso, né, criou um grupo de WhatsApp e foi adicionando esse grupo, o nome do grupo do WhatsApp era Professores Inovadores. E foi adicionando esses professores que tinham algum diferencial na sala de aula, que buscavam, né, fazer alguma coisa que provocasse mais o interesse dos alunos, a participação, né, estimulasse o protagonismo. Inclusive, as tecnologias educacionais também, todas envolvidas, então a gente tem vários trabalhos aqui assim também. E foi adicionando. Só que no grupo... todo professor fazia uma coisa diferente, né? Eu fiz uma roleta, fiz algum jogo diferente, né? E ia botando no grupo. Então, nós, né, no grupo, começamos a ficar inspirados, né, motivados a fazer. Não, vamos tentar diferente, vamos tentar em geografia, como é que faz isso e tal. Começamos a trocar figurinhas no grupo. Aí a professora Lucinéia, que... também está no grupo, né? Teve essa ideia, começou a ver, poxa, a gente compartilha tudo aqui no grupo, né? Por que a gente não faz isso? Compartilha com mais pessoas, com mais professores, né? Porque são atividades bem legais e tal. Aí ela teve a ideia do livro, ela é a organizadora, né? A professora Lucinéia Alves. Genial. Ela teve a ideia do livro, então começou a organizar e cada um escreveu um capítulo, né? O meu projeto, ele fala mesmo de gamificação, mas uma gamificação diferente. Não somente, a gente estava até discutindo isso antes, né? Não só, eu não expliquei para você, mas eu não só usei jogos, né? Eu fiz jogos, vários jogos diferentes. Mas, primeiro, pensando em duas coisas. Os jogos eram analógicos, ou seja... porque a maioria das escolas públicas hoje, né, boa parte ainda tem esse problema de conectividade. A gente enfrenta uma barreira nesse sentido, né? Então, a ideia foi mostrar que a gente pode fazer trabalhos inovadores, né, sem estar relacionado diretamente à tecnologia. Tecnologia digital. Digital, principalmente, né? Então, eu criei o queimado geográfico, por exemplo. Como é que é o queimado geográfico? Então, é uma bola, né? Eu peguei uma bola de futsal levinha que eu comprei em camelô, botei umas logos porque eu criei, inclusive, a logo do jogo que a gente faz, né, na sala de aula. Não, do time não. É assim, a gamificação, ela pode ser um jogo ou você pode gamificar o seu trabalho de sala de aula. Então, eu fiz os dois. Explica desde o primeiro dia de aula, eu cheguei para a turma e falei assim, olha só, vocês não estão dentro de uma aula de geografia, vocês entraram no PowerGel, que foi o nome que eu dei à nossa gamificação do ano todo. Então, quando eles entram na sala de aula, tudo que está relacionado ao nosso trabalho em sala de aula tem nome de jogo. Né? Se a gente vai fazer vai copiar um texto do quadro, vai fazer perguntas, vai responder perguntas, eles estão fazendo, na verdade, desafios.
né? Se eu vou passar um trabalho para casa, para eles fazerem, eles não vão fazer trabalho de casa, eles vão fazer a missão. Quem cumprir a missão, né, e trouxer na próxima aula. Bacana, Juliana. E o jogo, ele acabou fazendo parte desse trabalho como um dos desafios. Né? O trabalho de sala de aula eram desafios, né? Mas tinha um desafio maior que eu fazia para o bimestre. O queimado geográfico foi um deles, né? Que aí, assim... Como é que é o queimado? É uma bola, né? E por isso que eu falei que tinha logo, porque eu criei a logo desde o início, representando as aulas de geografia como um jogo. Todas as aulas. Quer dizer, é um grande jogo com diversas etapas. Como é que chama? Níveis, Níveis, né? É níveis e mesmo, no caso do Power Gel, são 3 níveis. Furacão, ciclone e tornado. Então, as crianças iam atingindo os níveis, iam ganhando bônus. Aí tinha o super bônus, que era uma pergunta que eu podia dar e que valia um ponto. A pessoa é criatividade nota 1000, né? Aí, então, aí o queimado separei grupos, equipes, né? Porque não dá para fazer com a turma toda, porque senão, né, não tinha condição. E eu quero fazer dentro da sala de aula para ficar uma coisa focada. Até a coordenadora pedagógica tinha me dado a ideia quando eu falei, né? Aliás, uma coisa que eu queria dizer é que foi fundamental o apoio, né, da própria equipe da escola, né, de gestão, que gostou muito quando eu falei desde o início, porque no primeiro dia, quando eu me apresentei na escola, eu falei isso. Olha só, eu vou fazer uma coisa diferente. Pode, né? É muito importante ter apoio da escola. Muito importante. O sucesso do trabalho veio também por conta disso. Aí ela falou, vamos fazer na quadra? Eu, não, se eu fizer na quadra, quem estiver jogando vai estar participando, mas quem não vai estar jogando na hora, naquela hora, vai estar disperso na quadra. Né? Então, não, vamos fazer na sala de aula. Então, eu separei em equipes pequenas, né, 2 equipes de 4 a 5 integrantes, botei sentadinho um na frente do outro, né? E tinha a bola. Só que previamente, antes, eu já tinha trabalhado com eles um questionário, já tinha feito perguntas, já tinha dado conteúdo. Então, as perguntas, na verdade, é que iriam queimar ou não. Ou seja, o time vai jogar a bola pro outro time, a criança vai segurar a bola e vai ter que responder a pergunta que o time de lá selecionou. Fez. Se ela responder certo, ela não está queimada, vai ser ponto pro time. Se ela responder errado, ela está queimada. Entendeu? Que barato. E tem aquela coisa... Porque no queimado, se eu não me engano, queimou, aí vai lá pro campo do adversário. Como é que era isso? Isso eu não continuei, porque senão ia ficar complicado da gente fazer o restante. A primeira vez que eu fiz esse jogo, eu fiz assim, a criança queimava, né, era queimada, saía, mas ela jogava a bola de volta, né, pro outro time ter a possibilidade de responder. Eu fiz a primeira vez, a primeira rodada com eles, eu fiz assim. A mesma pergunta? A mesma pergunta. Quer dizer, eu dei a oportunidade para o time que lançou ter aquele ponto. Responder e ter aquele ponto. Mas eu não gostei do resultado, porque essa coisa criou uma certa morosidade. Sabe aquela coisa do tempo? Sim. Perdi. Então, quando porque o jogo ele tem essa coisa da animação, da resposta, de ser rápido, respondeu, não respondeu, queimou, né? Sim. Então, perdeu e a parte isso. física do jogo também, né? Que é para ser divertido para ele. Sim, então, não ficou muito bom, sabe? Não ficou muito legal. Aí eu cortei isso também, né? Então, assim, adaptei ao máximo para uma realidade de sala de aula. E eu, como sou professora de geografia, eu tenho poucos tempos, né? Eu tenho 3 tempos por semana com cada turma, então eu não podia fazer nada muito... Agora, Juliana, esse método que você desenvolveu, vamos dizer assim, para a sua disciplina, ele se dava em toda a aula, desde o início até o final do ano? Ou seja, para lançar conteúdos, vamos dizer assim, e para fixar conteúdos também? Sim, inclusive quando, por exemplo, eu ia dar uma matéria nova, né? Falar de algum conteúdo novo. Então, eu estou explicando, aí no meio da explicação eu falei assim, mas, bom, o que eu falei ainda há pouco sobre isso? Aí, a criança que levantasse o dedo e falava, ela ganhava na hora um bônus extra. Porque ela estava prestando atenção no que eu estava falando e estava dentro do jogo. Porque tudo ali, todas as atividades tinham
essa relação com o jogo, entendeu? Todo mundo sabia que estava no Power Gel. E você vê, né, como é que são as suas aulas de geografia, como eram, principalmente nesse período que você estava aplicando o método, em relação a assuntos como que a gente estava tratando com o Tiago anteriormente, né? Preconceitos que vêm ali com a família. Nesses momentos de mais descontração, onde há grande participação dos alunos, quer dizer, não é só o professor, não é aquela coisa tradicional, o professor fala e o aluno só escuta. Nesses momentos dava para trabalhar esses outros conceitos, outras disciplinas, ou seja, é um método que ele traz interdisciplinaridade. Sim, o tempo todo. Até porque a gamificação, né, ela te proporciona você trabalhar não só um conteúdo. Você pode trabalhar vários conteúdos diferentes, inclusive o relacionamento entre eles. Porque na gamificação que eu criei com eles, tinha o PIN negativo. Como no jogo a gente pode voltar, né? Dependendo do que a gente não faz, do que a gente faz, a gente volta o nível, retrocede, né? Então eu criei um PIN, porque os pontos eu dei nome de PINs, para não confundir com a pontuação de avaliação, né? Do final do bimestre. Então, botei outro nome. Mas eram equivalentes. Não eram equivalentes porque para você ter um ponto, né, na avaliação, você tinha que ter tantos PINs. Você tinha que ter atingido alguns níveis, entendeu? Perfeito. Então não era equivalente. Aí, dentro desse PIN negativo, também estava o relacionamento deles. Então, se você não é colaborativo, se você não consegue trabalhar em equipe, se você tem dificuldade... Se você tem preconceito com coleguinha... Exatamente, faz entendeu? bullying... Isso, você ia perdendo seus PINs. Perfeito, perfeito. Qual a faixa etária? Sexto ano, sétimo ano e oitavo ano. Foram as 3 turmas que eu fiz esse trabalho ano passado, né? E o mais legal disso tudo é assim, eu tenho 25 anos de regência de turma, né, de magistério, né? E é você ver que você trabalha com alguma coisa que dá prazer a você e às crianças. Ou seja, você, como professor, você consegue aumentar o interesse dos alunos, a participação. Eles ficavam, toda vez que eu lançava um desafio, não, a gente vai fazer um trabalho para a gente descobrir alguma coisa e tal. Eles todos na hora já, não, vamos fazer, vamos... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esses livros de hoje, de todos os dias, são fascinantes. O tempo vai passando, Eu preciso ir agora para Vida Secreta das Árvores. Né? Falar em prazer, e é bem interessante, eu quero que você conte um pouquinho disso, Jean, porque foi descoberto que as árvores têm sentimentos parecidos com os nossos, de raiva, Isso a gente até meio que já sabia, mas formam famílias. Explica direitinho o que esse livro traz aí, porque eu achei muita coisa interessante lendo um pouquinho a respeito dele. Bem, o Tiago falou sobre preconceito no início, né? Um preconceito bem próximo da nossa realidade, que é com a cor da pele e tudo. Existem vários preconceitos com as coisas que a gente não conhece direito. E esse livro trata de um preconceito até mais complicado da gente trabalhar, que é a nossa forma de olhar para os outros seres que dividem o mundo com a gente. Então, quando a gente fala... Eu, por exemplo, aprendi na escola que o único animal racional que existe é o ser humano. Os outros são todos irracionais. Com a experiência de vida, antes de aprender academicamente, antes de buscar livros, eu já tinha percebido que não era bem assim. Assim, que eu tenho uma cachorra, entendeu? Eu já tive animais de estimação. E eles têm sentimentos, eles expressam quando eles estão sem paciência, eles arrumam um jeito de se comunicar com você, às vezes dá a impressão que eles estão... Os animais? Sim, eles têm inteligência. Todos. Praticamente todos. Em diferentes níveis, em diferentes graus. E outro tipo de inteligência, que não a nossa. Sim, mas tem. sim. A minha cachorra tenta se comunicar comigo. Às vezes a impressão que passa é que o burro sou eu, que não entendo o que ela quer falar. As árvores cuidam dos doentes. Conta um pouquinho o que o livro traz pra gente de novidade, assim, pro leigo. Aí a gente chega num degrau mais embaixo ainda. Porque quando a gente fala nos animais, tem essa coisa do que a gente tem que quebrar, que nós não somos um único animal racional. E aí a gente descobre que as árvores também podem ter um tipo de inteligência. Provavelmente tem. Tem não só inteligência, como consciência,
de si e do espaço ao redor e dos outros, e sem ciência, que é os sentidos, né? Elas sentem dor, se há uma dúvida da forma delas. Elas sentem alguma coisa de uma forma diferente. Então, eu trabalho com educação ambiental, né? Então, esse livro, para mim, ele é importante não da forma prática, mas de uma forma de fundamentar o trabalho, entende? Tem livros que eu acho que quando a gente lê, acho que é a maioria dos livros, mas quando a gente lê, o livro tem que te modificar de alguma forma. Sim. O livro tem que entrar em você e você tem que se deixar ser modificado por ele. Para mim, esse tipo de livro é um livro que deveria modificar a forma que a gente se relaciona com o resto. Quando você descobre que uma árvore ela tem família, ela tem consciência do que você pode fazer com ela, ela sente medo, ela tem um tipo de inteligência diferente da nossa, de conhecimento, ela tem uma armazenagem de informações. Eu acho que se você for uma pessoa sensível, entende? Se você for uma pessoa consciente, você não vai cortar ela da forma que a gente faz. Sim, sabe? Sim. Pelo menos não da maneira que a gente faz hoje em dia. Acho que a gente vai ter outra noção. E o autor do livro, o Peter Wohlleben, ele... É um alemão. É um alemão. Ele trabalhava ele trabalhava com a parte científica do processo. Ele era engenheiro florestal. Então, a engenharia florestal, ela tem esse olhar utilitarista. Sim. Para o meio ambiente, para os ecossistemas. Assim, o manejo das árvores, ele é feito na direção do que a floresta pode dar para a gente. Entende? A floresta não tem valor intrínseco em si, na floresta. A floresta só tem valor porque ela serve para a gente. Se ela der madeira para a gente, se ela der substâncias para a gente. Racionalizar a exploração. Só, é uma pergunta assim, o que você pode oferecer para mim? É basicamente isso. Oi? E uma coisa interessante é porque quando a gente começa a entender que a árvore, por exemplo, tem os mesmos sentimentos que a gente sente também. De outra forma. De outra forma, mas assim, claro, numa escala, né? Existe uma escala aí, mas que tem sentimentos muito semelhantes aos nossos, ou os mesmos, mas de outra forma, cria uma certa empatia, uma certa identidade também. Sim. Eu acredito. Eu acho que a empatia é a palavra. Eu acho que é o que a gente tem que buscar hoje. Empatia. Quando o Thiago falou disso, por exemplo, eu sou vira-lata. Eu não sou nem negro nem branco, eu sou uma mistura e tudo. Então, se eu for lá no sul, numa cidade onde tiver um monte de gente branca, vamos me chamar de preto. Se eu for na África, eu vou ser branquelo. Entende? Depende de que lugar da África também. Sim, depende de que lugar da África. Mas eu não tenho a vivência das pessoas que têm a pele negra. Sim. Eu não tenho essa percepção, essa consciência plena do que é ter isso. Entende? Então eu tenho que ter empatia por isso. Eu acho que se eu pudesse dar um nome para esse programa hoje, seria empatia, porque eu acho que o seu livro falou disso, o seu livro fala disso, o livro que você trouxe também. Pronto, gente, tá muitíssimo obrigada pelas dicas de leitura. Acho que são dicas aí para todos os gostos, né? Quem gosta de uma questão mais histórica, uma questão mais ecológica ou uma questão mais prática de dia a dia, de sala de aula. Espero que vocês tenham adorado. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pela participação. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Em uma parada qualquer, um enxame de garotos invadiu o ônibus. Vinham carregados de livros e cadernos e bugigangas e não paravam de falar nem rir. Falavam todos ao mesmo tempo, aos gritos, se empurrando, se sacudindo e riam de tudo e de nada. Um senhor encrencou com André, que era um dos mais barulhentos. O que há com você, garoto? Tá com a doença do riso, é? Uma simples olhada bastava para comprovar que todos os passageiros daquele ônibus já tinham sido submetidos a tratamento e estavam completamente curados.